E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, seja bem-vindo ao canal. Espero que vocês estejam muito bem, em nome de Jesus. Ezequiel 17. A metáfora das águas e da videira. Então veio a mim, mais uma vez, a palavra de Yahvé nestes termos. Ó querido filho do homem, prepara um enigma e apresenta uma parábola à nação de Israel. Dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que uma poderosa águia, com grandes asas e plumagem comprida, cheia de penas em várias cores, voou em direção ao Líbano e, chegando lá, pousou na copa do mais exuberante dos cedros. Arrancou o broto mais alto e o levou para uma terra de muitos negócios, onde o plantou numa cidade de comerciantes. Em seguida, apanhou um pouco de semente da sua terra e as depositou em solo fértil e as plantou como se planta salgueiros próximo a muitas águas. As sementes brotaram e deram origem a uma videira viçosa, mais de baixa estatura. Então seus ramos se voltaram para o alto, em direção à águia, enquanto as suas raízes se aprofundavam no solo debaixo dela, e a videira se desenvolveu-se vigorosamente, produzindo ramos e brotos viçosos. Entretanto, havia uma outra grande águia, com asas muito fortes e rica plumagem. A videira lançou suas raízes na direção dessa águia, desde as suas terras onde estava plantada, e se estendeu seus ramos para ela na expectativa de alcançar água para si. Ora, ela estava plantada em terra fértil, perto de muitas águas, para produzir ramos viçosos e dar bons frutos, a fim de se tornar uma videira excelente. Agora, pois, dize ao povo, assim diz Yahvé, o Senhor Deus, porventura tal parreira prosperará? A águia não lhe arrancará as raízes e não lhe ceifará os frutos, fazendo secar todas as folhas de seus brotos? Tudo o que dela brotar secará. Não haverá necessidade de brotar de braço forte, nem muitos segadores para arrancá-la pelas próprias raízes. Será que se essa videira for transplantada, vingará? Não secará totalmente quando o vento oriental a atingir? Não ficará a parreira seca, morta na própria cova do seu plantio? O significado da parábola. Mais tarde veio a mim essa palavra de Yahvé. Diz, pois, a essa casa rebelde, como não sabeis o que estás alegorias? Então, vamos lá. Como não sabeis o que estas alegorias significam? Ora, explica-lhes assim. O rei da Babilônia veio a Jerusalém, capturou o seu rei e os seus príncipes e os levou cativos para a Babilônia. Depois estabeleceu um pacto com um membro da família real e o colocou sob juramento. Levou também os líderes da terra, a fim de humilhar o reino e torná-lo incapaz de reerguer-se, garantindo tão somente a sua sobrevivência em troco do fiel cumprimento do seu acordo. Entretanto, o rei se revoltou contra o rei da Babilônia, enviando seus representantes ao Egito, pedindo que se lhe enviassem cavalos e um grande exército. Será que esta manobra surtirá o efeito desejado? Pode uma pessoa agir assim e ainda achar que alcançará sucesso? Alguém que quebra uma aliança desta maneira pode escapar sem castigo? Ora, tão certo como eu vivo, eis que prometo, palavra de Yahvé, o soberano Deus, que certamente morrerá na Babilônia, na terra do rei que o entronizou, cuja promessa desprezou e cuja aliança quebrou. Morrerá, pois, junto dele, na grande cidade dos mercadores. O faraó, com seu poderoso exército e seus batalhões, não conseguirá prestar nenhuma ajuda efetiva para ele na guerra, quando rampas militares de assalto forem construídas e obras de cerco forem erguidas a fim de exterminar muitas vidas. Porque desprezou a palavra empenhada e quebrou um pacto firmado com um aperto de mão e ainda praticou todos esses dardes, de modo algum escapará do seu castigo.
Portanto, assim declara Yahvé, o Senhor Deus, juro pela minha vida que eu mesmo farei cair sobre a cabeça dele a minha desgraça. Isto é, castigarei o rei por ter rompido o acordo que mediante meu nome jurou guardar. Eis que estenderei a minha rede de juízo sobre ele, e ficará preso no seu laço, e eu o levarei para a Babilônia, e ali executarei a minha sentença sobre ele, porquanto me foi desleal. Todas as suas tropas cairão ao fio da espada quando estiverem batendo em retirada, e os sobreviventes serão espalhados por todos os ventos. Então compreendereis que eu sou Yahvé, o Senhor Deus. Tenho dito. Sendo assim, eis que o declara Yahvé, o Senhor Deus. Eu mesmo apanharei um broto do topo do mais vigoroso dos cedros, e o plantarei, arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais elevados, e o plantarei sobre um monte imponente e sublime. Nos montes mais altos de Israel, eu pessoalmente o plantarei. Ele produzirá belos ramos, dará bons frutos, e se tornará um cedro exuberante. Passarás de todo tipo de aninharão em sua copa frondosa. Todas as aves encontrarão abrigo e sombra em seus galhos, e todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore poderosa e faço crescer alta e vigorosa árvore baixa. Eu, o Eterno, resseco a árvore viçosa e faço florescer a árvore que está seca. Eu, Yahvé, assim prometi, assim farei. Todo pecador deve morrer. Ezequiel capítulo 18. Esta palavra de Yahvé veio a mim nestes termos. Que quereis dizer quando citais este castigo, adágio do meio do povo de Israel? Os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos aqui ficaram embotados. Tão certo como eu vivo, eis que prometo, diz o Senhor Deus, nunca mais se mencionará este dito popular em Israel. Todas as vidas são minhas, tanto o do pai como o dos filhos, e aquele que pecar é que deve pagar com a própria vida. Se um homem for justo e proceder com retidão e verdade, não comerá alimentos sacrificados, nem frequentará os santuários pagãos erguidos no alto dos montes, tampouco levantará seus olhos em devoção às muitas imagens de ídolos espalhados pela nação de Israel. Este homem íntegro também não seduz mulheres casadas, contaminando-as, tampouco tem relações sexuais com outras mulheres nos dias de sua menstruação. O homem justo não oprime a ninguém, antes devolve corretamente o que aceitou como garantia no acordo de empréstimo, não comete furtos nem roubos, antes divide a sua própria comida com os famintos e veste o que não tem roupas. Não empresta visando lucro, nem cobra juros. Reprime suas atitudes e a fim de não cometer algum erro. E procura julgar com justiça e imparcialidade todas as questões humanas. O justo age de acordo com as minhas leis e princípios, e obedece fielmente aos meus mandamentos. Assim, este ser humano, justo e leal, tem o direito de viver. Oráculo de Yahvé, o Senhor Deus. Contudo, suponhamos que ele venha a ter um filho bruto e violento, que se apresse em derramar sangue, ou que se torne ladrão, ou ainda que faça qualquer maldade a um de seus semelhantes. Ora, embora o pai não tenha pessoalmente cometido nenhuma desses erros, esse filho insensato come carne sacrificada a ídolos nos templos pagãos, nos montes, seduz e contamina a mulher do próximo, engana e oprime os pobres e necessitados, furta e rouba e ainda se apropria indevidamente de tudo quanto lhe foi confiado como penhor por conta de empréstimo. Frequenta templos pagãos, presta culto a imagens idólatras abomináveis, busca altos lucros mediante o empréstimo que realiza e cobra juros. Sendo assim, eis que te indago, porventura deverá viver um homem com este caráter? Ora, claro que não viverá, certamente morrerá
por conta de todas essas malignidades praticadas, pois será culpado por sua própria morte. Agora suponhamos que este filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados de seu pai comete e, embora os observe de fato, decide que não os cometerá e assim procede. Este filho não come nos santuários que não há nos montes, nem olha para os ídolos que estão na casa de Israel, não adultera, nem contamina a mulher do próximo, não subjuga ninguém, nem exige penhores e garantias para os empréstimos que faz, não se mete em furto e roubos, não reparte seu próprio alimento com quem passa fome, e ainda fornece roupas aos despidos. Ele procura manter as suas mãos longe do erro e do pecado, e não empresta ambiciosamente, lucrando, tampouco cobra juros. Obedece de coração às minhas leis e procede conforme os meus mandamentos. Ora, um homem assim não morrerá por causa da impiedade do seu pai. Este filho e justo ser humano com certeza viverá. Entretanto, seu pai morrerá por causa de sua própria iniquidade, porquanto praticou extorsão, roubou o seu próprio patrício e fez tudo quanto era errado e maldoso contra os seus semelhantes. Contudo, ainda podereis perguntar, por que o filho não partilha igualmente de sua culpa do pai? Ora, se o filho procedeu com retidão e justiça, e procurou praticar todos os meus estatutos e os cumpriu, com toda certeza ele viverá. O indivíduo que pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai, tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim, a justiça do justo lhe será acreditada, e a malignidade do ímpio lhe será devidamente cobrada com a vida. No entanto, se o ímpio converter de todos os seus pecados cometidos e passar a obedecer os meus decretos e praticar o que é justo e verdadeiro, com certeza viverá e não morrerá. Não se fará recordação de nenhum de suas ofensas que cometeu por causa das atitudes corretas que passou a exercer. Ele viverá. Afinal, teria eu alguma alegria na morte do ímpio? Palavra de Yahvé, o soberano. Ao contrário, porventura não me dá muito prazer ver o ímpio converter-se dos seus maus caminhos e viver? Sim, se porém um justo se desviar da verdade, da justiça, cometer erros e pecados e todas as práticas abomináveis dos iníquos, deverá ele viver? Nenhum de seus possíveis atos justos será levado em conta, devido à infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que praticou, sem apelação ele morrerá. Porém, costumais argumentar: o caminho do Eterno não é justo. Ouve bem, ó casa de Israel, porventura o meu caminho não é justo? Ou não são os vossos muitos caminhos que são injustos? Se uma pessoa justa desviar-se da verdade e cometer pecado, ela morrerá por conta do seu erro, por causa da malignidade que praticou, morrerá. Mas se o ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é reto e justo, ele conservará a sua própria vida. Por ele refletir sobre todas as ofensas que cometeu e se arrepender de havê-las praticado, desviando-se delas, essa pessoa com certeza viverá, não perecerá. Contudo, a nação de Israel costuma dizer: o caminho do Senhor não é justo. Ora, então meu caminho é injusto, ó casa de Israel? Ou será que não são os vossos caminhos que são injustos? Porquanto a nação de Israel, eu mesmo vos julgarei a cada um de vós, segundo os vossos próprios caminhos. Palavras de Yahvé, o Senhor, Deus. Vinde, pois, depressa e convertei-vos, todos vós, de todas as vossas transgressões, a fim de que a malignidade não vos lance à perdição. Livrai-vos de todos os erros e maldades que praticaste contra a minha pessoa. Criai em vós um coração renovado e um espírito novo. Porque havereis de escolher a morte, ó casa de Israel?
Porquanto não tenho nenhum prazer na morte de quem quer que seja. Afirme Yahvé, o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivais. Bom, pessoal, aqui, né, nós vemos o magnífico amor de Deus, o amor de Deus ágape, né? Se o camarada, ele é bandido, mas ele se arrepende de tudo daquilo que ele fez e passa a fazer só coisas boas, e ele tem verdadeiramente um arrependimento de tudo que ele fez e pede perdão a Deus e passa a praticar as leis de Deus e fazer só coisas boas, ele tem direito, segundo a Bíblia, se Deus quiser, ele vai morar no céu. Porém, se o varão da igreja passa a pecar, o pastor comete iniquidade, pecado, prostituição, como é que se fala? Traição, né? Tudo aquilo de bom que ele fez, né? Ele salvou almas, levou pessoas para o céu, ele vai para o inferno, assim como aquele bandido que ia e agora vai morar no céu. Esse é o nosso Deus. Ou seja, não pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Ou você é de Deus e faz o bem para sempre, a partir do momento que você conhece a verdade de Deus, ou você é do Satanás e você vai assim até o fim da sua vida e vai para o inferno. Ou seja, não tem como uma fonte de água jorrar água doce e água amarga. Ou você é, ou você não é. Paz.